ok? Então, o que está acontecendo diante disso? A batata da diretora do serviço de proteção está esquentando muito. E eu gostaria de te perguntar, você sabe quem ela é? Coisas que ninguém está perguntando aí na mídia tradicional. Quem é essa mulher que é diretora do serviço de proteção, que é responsável por isso que aconteceu? Quem é ela? Você sabe o nome dela? Você conhece a história dela? Tá? Você conhece aí? Você já deu uma pesquisada? Eu vou escrever o nome dela aqui para vocês, tá? Tá aí o nome dela aí para vocês. Coloquei aí, ó. Tá? Esse é o nome da cidadã que era chefe da equipe de proteção. Essa cidadã, ela é amiga pessoal do atual presidente americano, ok? Isso já fica um negócio estranho. Ela não apenas foi nomeada pelo atual chefe do executivo americano, ela é amiga da família, ela que disse isso. Não são os opositores que estão dando isso, foi ela que disse. Henrique, obrigado aí pela dica aí de filme. Esse filme é fundamental, tá? Para quem quer entender o que está acontecendo agora. Muito fundamental. Não só o filme, mas a série também que foi feita em cima disso, tá? Tanto o filme quanto a série, vocês precisam assistir. E essa senhora foi nomeada pelo atual chefe do executivo, obviamente, mas além disso ela se diz como amiga pessoal deles. E aí é um negócio já mais complicado, né? Muito mais complicado. Quando você olha a história dela, ela já trabalha há muitos anos com o atual presidente, tá? Na época que ele ainda era vice, e ela atuou ali em vários casos ali relacionados a eles, né? Ela já recebeu o prêmio do atual líder, né? O prêmio de classificação presidencial por desempenho excepcional. E aí, em agosto de 2022, ele anunciou que ela seria a nova diretora do sistema de defesa, tá? E então, essa senhora aí, ela tá mais pro lado do cara que tá no poder do que o outro que tá chegando. Então, quando você olha isso, já fica estranha a parada. Então, vejam só, o que está acontecendo agora? O Congresso americano está cobrando ela essas informações todas que eu te falei e está começando aí um clamor popular para que ela renuncie ao cargo. Tem um monte de gente nos Estados Unidos falando para ela, olha só, minha senhora, isso que você deixou acontecer foi inaceitável e por causa disso, se você tem algum pouquinho de dignidade, você deve renunciar ao seu cargo. Mas ela já deu uma entrevista ontem falando que não vai renunciar ao cargo, beleza? E ela começou a tentar dar umas desculpas, né? Ela tentou jogar a culpa para as autoridades locais, ou seja, o pessoal da segurança estadual e municipal, e tentou ali eximir a sua equipe dessa responsabilidade, o que pega ainda mais mal para ela, tá? Então ela fala assim, ó, havia pessoal da segurança local ali naquela área, por que eles não protegeram a área? Vocês estão entendendo? O Gustavo aí, obrigado pelo apoio, falando que o vice do... não sei se vocês sabem também, mas aproveitando esse hype que aconteceu, o Trunfo, ele aproveitou para apresentar o seu vice, tá? Agora, o vice dele é, por um lado, um cara muito amado, mas, por outro lado, um cara muito rejeitado, que ele tem um passado aí bem estranho, tá? Um negócio assim muito estranho. A gente teve uma confirmação ontem da WPXI TV, que é uma emissora de TV, e isso ontem estava sendo colocado assim como coisa hipotética, né? Todo mundo falando assim, a WPXI é uma emissora lá de Pittsburgh, né? E ela estava começando a noticiar que o homem
aquele meliante foi visto no telhado meia hora antes de ter acontecido, tá? Um oficial presente no evento tirou uma foto dele às 17h45 e comunicou para todo mundo que tinha algo errado. 17h45, ou seja, meia hora antes do ocorrido, tá? Então, um negócio assim, simplesmente insano, negócio simplesmente doido. A NBC também divulgou essa informação, que o homem foi visto no telhado do galpão meia hora antes, ok? E depois, agora todo mundo já está sabendo, que tinha contra-snipes dentro do galpão que o meliante usou para fazer esse serviço. Então isso tudo é inaceitável. E quem tem um pouquinho de entendimento, quem tem um pouquinho de discernimento, você vai saber que isso, não é que isso foi inaceitável, isso só pode ter sido proposital. Os caras queriam que isso acontecesse. Os caras queriam que o trunfo fosse eliminado. Vai ficar feio para alguém aí. A batata vai esquentar para alguém. A batata vai esquentar para a diretora, a batata vai esquentar para toda a equipe que estava trabalhando nessa segurança. Por quê? O projeto foi mal elaborado, mal realizado e mal explicado. Eles não montaram bem o serviço de segurança, eles não exerceram bem o serviço de segurança e eles não souberam responder bem sobre esse serviço, sobre por que o serviço não deu certo. Perfeito? Agora, pessoal, momento mais importante da nossa conversa. Essa é a primeira vez, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é a primeira vez que o sistema prejudica o seu próprio povo com objetivos escusos? É a primeira vez? Não é a primeira vez. Houve várias situações na história em que um sistema prejudicou seu próprio povo com objetivos escusos, ok? É algo que sempre aconteceu. Então, você que é um cidadão vigilante, uma mulher esclarecida, você precisa abrir o horizonte do seu entendimento, ok? O que eu quero fazer com você aqui nessa semana, principalmente, é abrir o horizonte do seu entendimento. E por causa disso, eu levantei alguns casos aqui em que algumas gestões prejudicaram e às vezes eliminaram a sua própria população de propósito com objetivos escusos, ok? A gente tem um caso no segundo grande conflito mundial, a gente tem um caso de que pessoas foram propositalmente, foi colocadas nelas agentes causadores ali muito complicados. A gente tem caso em que várias vezes eles fizeram malignidade com o próprio povo. Então, queridos, quando você começa a estudar um pouco essas questões, você começa a não acreditar em tudo que você está vendo, porque você sabe que existe um grande sistema de persuasão acontecendo, tá? O Ayala aí, obrigado pelo apoio, falando que o filme Mundo Depois de Nós, fazendo mais sentido, pode estar preparando um conflito civil para derrubar. É exatamente isso que está acontecendo, né? Eu falei para vocês. Então, queridos, essa situação que aconteceu no último sábado foi mais um exemplo para nós do sistema prejudicando prejudicando uma pessoa e dizendo que está protegendo, ok? Então, queridos, nesse momento, eu gostaria de te convidar para a gente ir lá para a Arca e eu vou comentar com vocês lá dentro da Arca sobre um caso em que um governo colocou enfermidades propositalmente na sua própria população. Isso está super bem documentado. Isso não tem como falar aqui, é impossível, não tem condição nenhuma. Mas lá na Arca eu vou te trazer um dos maiores red pills que você já imaginou na sua vida, tá? Vamos lá para a Arca agora, que eu vou explicar para você como e se você entender isso que eu vou falar lá na Arca hoje,
nunca mais você vai acreditar no que você está vendo aí no mundo. Nunca mais, porque você vai perceber que muitas das vezes aquele que é colocado para proteger é exatamente quem prejudica. Aquele que é colocado para dar segurança é exatamente aquele que elimina. Porque esse é o grande disfarce, beleza? Então, lá na Arca agora, eu vou mostrar para vocês um caso real e documentado em que um governo colocou uma enfermidade totalmente complicada dentro da sua própria população de propósito, beleza? E eu estou falando nesse caso sobre o governo americano, que não só prejudicou a população americana, mas a população do mundo inteiro. Você sabia que os Estados Unidos, o governo americano já propositalmente deixou o seu pessoal ficar ali com uma enfermidade e deixaram isso rolar? Ok? Caveira na Veia está citando um projeto, mas não é esse que eu vou falar não, é outro, tá bom? Vamos lá para a Arca agora então, queridos. É muito fácil assinar a Arca. Com poucos cliques você assina. Você vai pagar R$ 59,90 por mês, beleza? O link para você assinar a Arca tá no chat, tá aqui embaixo do vídeo e tá no Instagram na descrição do meu perfil. E a gente tá indo lá para a Arca agora. Lembrando a vocês que, se Deus quiser, vou dar uma palestra presencial no Rio de Janeiro, no final desse mês, falando sobre todas essas informações de cair o queixo, que a gente não consegue falar aqui. Vou revelar para vocês só história escabrosa no evento presencial e hoje eu vou te dar um aperitivo lá na Arca, tá bom? O link tá aí. Queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém de todas as coisas, tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo.